galera do nosso canal Hóspedes do Tempo, que saudade, estamos aqui, olha só com esse visual, olha, Arcos da Lapa, maravilhoso, Função Progresso, e hoje nós vamos entrevistar a nossa Tashinha Angélica, que faz parte do Teatro de Anônimos, entendeu? Que também fica aqui no espaço Função Progresso, e nós vamos falar, como sempre, de arte, mas vamos fazer aqueles convites antes de qualquer coisa. Vamos lá, faça inscrição no canal, entendeu? Compartilhem essa live, deem um like e aí a gente consegue mais engajamento. A gente está querendo mais engajamento para vocês poderem compartilhar, espalhar essa ideia de arte e cultura que sempre é essencial para a gente, para nossas vidas. Então, estamos aqui, eu quero que você se apresente. E você, olha, é uma velha conhecida, tá? Mas eu quero que ela fale de como é que começou essa história de arte na vida dela. Ela vai contar, eu vou ficar aqui só ouvindo e de repente dando umas interferências. Vamos embora. Sou Angélica, Maria Angélica, né? Mas tentei segurar o Maria Angélica, mas todo mundo só me chama de Angélica. Então fui batizada artisticamente como Angélica. Eu faço parte do Teatro de Anônimo, que é um grupo, vai fazer 40 anos. Já vai fazer 40? Ano que vem a gente vai fazer 40 anos. A gente é muito, antiga, né? A gente se conhece há um tempinho. A gente se conheceu, gente, no antigo ensino segundo grau, né? Hoje, ensino médio. Quando a gente estava terminando, todo mundo participava do Teatro Cairu, com o Auro, né? O professor Auro. Ali tinham pessoas incríveis que hoje estão no mercado de trabalho. E assim que a gente terminou o Cairu, chegou uma filha do Márcio, vamos formar um grupo? A gente, caramba, vamos embora. E naquela época a gente queria muito um grupo de teatro, pensava num teatro convencional, né? Balcão. Fizemos lá nosso primeiro espetáculo, que deu o nome do grupo. O nome é, na verdade, a origem é Grupo Anônimo de Teatro. E baseado num texto do Wilson Saião, que ganhou naquela época, era um nome anônimo, que falava de uma família do subúrbio do Meia. Um taxista que ficava refletindo a vida após a morte do Vinícius de Moraes, que eles tinham se conhecido. E aí ele ficava pensando na vida, né? Quem foi o Vinícius e quem era ele naquele momento. Um texto muito maneiro que a gente montou. Nosso espetáculo ele aconteceu numa mostra do Sesc no Engenho de Dentro. E ali a gente percebeu que a gente não prestava para aquilo não. Era um drama. Outra pegada, né? Era um drama e a galera parava de rir, a gente não entendia nada. Caraca, a gente está aqui concentradíssimos e tal. Para fazer um negócio dramático, estamos fazendo stand-up. Exatamente. Ali naquele encontro foi interessante, naquela mostra, porque a gente conheceu o poeta Me Deixa Dormir, que era um grupo que trabalhava com poesias, teatralizavam poesias, né? E ali a gente já ficou, opa, que teatro é esse interessante, né? Ficamos com aquela pulga atrás da orelha, começamos a conhecer, que naquela época tinha um movimento de poetas bem interessantes, poetas marginais, que faziam os seus livros no mimeógrafo, né? Era um movimento muito forte, que a cada final de semana tinha uma roda em alguma praça do Rio e a gente começou a beber daquela fonte, participar das rodas, a gente ficou assim, uma febre. Fizemos o nosso primeiro espetáculo, que era uma coletânea de poesias desses poetas, e logo depois a gente ficou, cara, a gente não ganha dinheiro com esse negócio, né? Fizemos um espetáculo que rodamos muitas comunidades. Nessa época a gente era muito ligado ao movimento negro, então fazia muitos eventos do movimento negro, mas a gente fez muitos espetáculos e olhava para o caixa, caraca, a gente não tem como ganhar dinheiro dessa porra. Vamos parar, vamos refletir, ficamos aí, criamos um ano de sabatinagem, vamos dar um tempo. Aí nisso, eu fui para Martins Pena, João foi para a Unirio, Regina foi para a Escola de Circo, o Ney na época também era do grupo, foi para a Unirio.
E o Márcio ficou lá, cabeçudo, estudando, pensando em como organizar tudo que a gente tinha feito até então. Passou um tempo, ele falou, pô galera, vamos montar um espetáculo, vamos nos encontrar. E a gente se pilhou, e a gente montou um espetáculo que foi pra rua, a gente já estava com uma bagagem, né, de outras referências. Foi interessante, e nisso a gente começou a fazer um espetáculo que a gente ficou pensando, e aí já teatro de rua total, né? Precisamos alimentar um pouco mais essa possibilidade de linguagem, pernas palcos, que fogo, que a gente queria pegar todos os transeuntes, mesmo os que não paravam na roda, mas que pudesse levar alguma imagem da gente para casa. Então a gente foi para a escola de circo para aprender um pouquinho, só que a gente não conseguiu ficar só na beirada do prato, né? Aí mergulhamos. Eu já fazia dança afro, eu sou uma figura que eu sempre procurei fazer coisas para me alimentar artisticamente. Então já estava dando aula de afro e tal, fui pro circo, Regina já estava lá, ela falou, Angélica, aqui dá pra gente montar números juntos e tal. Isso deu super certo, né? A nossa gente já era parceira da vida, ficamos só aprofundamos a nossa parceria. Que aí na escola de circo, nós duas nos formamos o grupo, viveu um momento de reciclagem bem intenso ali. A diretora abraçou o anônimo, né? Então a gente fazia aula com todos os professores, mas tinha um horário meu e da Regina, que nós éramos alunas da escola mesmo, né? Lá fazendo a formação. E aí a gente pôde experimentar o circo de maneira assim mais radical. A escola de circo tem um virtuosismo presente, né? Então a gente passava o dia inteiro na escola. E foi a partir do circo, quando a gente trouxe a linguagem do circo para o grupo, que a gente de fato começou a ganhar dinheiro. Impressionante, né? Mas foi uma coisa que eu acho que fez a diferença do que a gente estava acostumado a ver. Foi bem importante para a gente. A gente começou com as técnicas de circo, nesse virtuosismo e tal, começamos a trabalhar com a palhaçaria, e aí a gente viu também, opa, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente chegou a fazer temporada com um espetáculo que era Circo de Anônimo, onde a gente estava lá brincando, jogando com o público, mas chegava na hora de marcar na estilha, você tem que marcar. Aí mesma coisa o trapézio, a Regina fazia um trapézio em balanço, a gente perdia a relação com o público por causa da técnica, né, que exige uma atenção no momento. Aí a gente foi abrindo mão ali do virtuosismo e dando mais espaço para a comicidade, sendo que eu e Regina, como éramos da escola, a gente queria viver esse lugar da radicalidade, a gente, paralelo ao anônimo, a gente conseguiu uma bolsa, que foi a Bolsa Virtuosa. Foi o primeiro número assim, que conseguiu essa bolsa, né, do circo. Então, a bolsa tinha duração de 1 ano. A gente, como não tinha referências, a gente queria passar 3 meses no Canadá, a gente colocou a bolsa só para aqueles 3 meses. Depois fomos, a gente fez um aperfeiçoamento no trapézio, que um mestre que esse ano até veio aparecer, que era o mestre de Circo Soleil. A gente tinha conhecido 2 anos antes o Alain Veillou, que é um canadense também, já vinha trabalhando com o Circo du Soleil na área social. A gente conheceu, trabalhou bastante com o Circo Social aqui, né? A gente fundou o Afro Reggae, né? Lá no Cantagalo, e demos continuidade ao circo no César Roupa Cinema, né? Eu, Márcio, depois o grupo todo, depois ficamos mais eu e Márcio mais diretamente ligado ao trabalho. Mas nessa história a gente conheceu o Alain, que era um trapezista de uma técnica que a gente desconhecia, e a gente falou, não, a gente precisa viver isso. Aí fomos para lá, fizemos essa especialização, voltamos com um aparelho que o cara fez pra gente, desenhou. É mesmo? Filmamos caleidoscópio. Legal. Não, e a técnica é bem incrível, né? Porque assim, quando a gente estava treinando no trapézio normal, só girando, ele começou a desenhar um trapézio. Daqui a pouco ele traz um trapézio que ele desenhou desse tamanho, um cobre pra gente testar. Depois ele traz um tamanho natural, também só pra gente ver como era a movimentação dele, e até que chegou de fato o trapézio. E a gente... Mas era qual material?
Não, aí o trapézio que a gente usou mesmo, que usa até hoje, ele existe, com barra de ferro, a corda, sendo que tem cabo de aço por dentro, né? Aquela corda tem cabo de aço. Tem cabo de aço por dentro. E um trapézio que foi uma novidade, é um trapézio giratório. Então, uma coisa que era interessante, que a gente formou movimentos que você via de todos os ângulos, né? Também no início, muito assim, o número tinha 8 minutos. Vocês foram limpando as coisas, isso? A gente foi, depois começamos a viajar com ele, fazendo vários festivais. Teve um festival na Suécia, que era o Circo de Princesão, que eles chamavam tantas mulheres, era um festival só para mulheres. E lá, quando a gente viu o número, ele falou, cara, a gente precisa cortar. Eu ainda briguei com o cara. Eu falei, como assim você não gosta do nosso número? Para que trouxe a gente? Ele, não, é a quantidade de pessoas e tal. O que foi um grande favor para a gente, porque a gente diminuiu ele para 4 e pouco. E chegamos aqui, a gente colocou só mais uns 2 movimentos que a gente gostava muito. Mas solucionou a nossa vida, porque realmente fazer um número de 8 minutos e pouco, da maneira que era, surpreendia, uma pegava a outra, resolveu a questão do trapézio. Mas vem cá, dando um salto, tá? Dando um salto, que espetáculo você acha, você pensa que foi assim um boom pro grupo de vocês? Foi, chamou muita atenção mesmo e a galera começaram a fazer fãs dele. Mas é ótimo. Eu sou fã, mas hoje fala seguidor, mas eu sou fã, entendeu? Eu gosto muito dele. Qual foi o trabalho que você acha assim que foi esse? Eu acho que o grande marco do Anônimo foi o Roda Saia Giradeira. Que a gente viveu dele mais de 20 anos, sabe? E quando a gente quis radicalizar com a palhaçaria, a gente foi para Cuzelo, ficamos lá 40 dias com todas as nossos materiais, junto com o Pepe Nunes. E ele dirigindo a gente fez esse espetáculo. E a partir daí a gente começou a rodar com ele, rodar. Depois o Júlio fez uma intervenção. Aí nisso, por exemplo, esse espetáculo já existia, a gente vai para o Lume fazer o nosso retiro lá com o Lume. Então os palhaços e as palhaças voltam todos transformados. Que era de uma radicalidade assim, né? A pesquisa bem intensa. A gente volta de lá modificado, como que a gente vai fazer esse Roda Saia? Aí a gente chama o Júlio Adrião para fazer essa supervisão. E a gente entra em temporada, aí começa a fazer temporada de espetáculo. Tem um espetáculo de rua, mas que a gente também fez muito em teatro, né? Aí a gente ganhou uma bem. E ficamos, enfim, uns 20 e poucos anos com ele. Aí depois, porque saiu o Márcio, entrou o Fábio. Não, é isso que eu ia te perguntar. Primeiro eu ia te perguntar, como é que foi vocês conseguirem um espaço aqui na função? É um espaço de vocês mesmo? É aluguel? É de vocês? Como é que é isso? Aqui na função, esse grande elefante branco, ele na verdade é do Estado, né? A gente não tem ninguém dono, a gente não tem uma certidão RGI, né? Do imóvel. Mas a gente ocupa aqui, a gente investe no espaço. A gente veio parar aqui porque tínhamos uma sede lá na Rua do Mercado, que pegou fogo. Aí o nosso amigo e irmão Geraldinho Miranda, que já tinha um espaço aqui, convenceu o prefeito a acolher a gente. Que maravilhoso! Aí veio a gente com as nossas matulas queimadas. Maravilhoso, entendeu? Não, foi incrível. E quando a gente veio para cá, o espaço já foi no espaço que a gente ocupa hoje, mas ele era pequenininho. Metade dele que a gente ocupava, o restante era um monte de entulhos que tinha inclusive elevador. A gente fez tudo ali, tocado. E a gente começou a ocupar ali ainda com outros grupos também. Depois a gente fez um edital, que a gente, nesse edital, para fazer um espetáculo, criar um espetáculo, a gente deu a justificativa que a gente precisava mexer no nosso cenário, o espaço era um cenário. E aí a gente pôde reformar o espaço. Então abrimos ali. E aí, basicamente o que é hoje já
desde o Almas Berrantes, que a gente fez essa reforma para Almas Berrantes. Isso, não, pode terminar que eu vou perguntar um negócio. Não, só que a gente acabou de fazer agora também, pós-pandemia, né? O espaço ficou todo detonado, tem vários lugares aqui. Detonado? Detonado, porque assim, a fundição teve uma infestação de gambás e cupim. Cupim entendo, mas gambá me surpreendeu. Então assim, vamos lá, vamos falar sobre a mudança, você falou que é uma mudança das pessoas, deu uma mudada, chama elenco, como é que faz? Como é que fala? São componentes do Componentes grupo, do grupo, né? E aí, como é que foi isso? Então, a gente, na verdade, ao longo desses anos, algumas pessoas saíram, mas logo lá no início, né? O Edivando, o Ney, teve a passagem também do Wilson Belém, que foi super importante nessa construção lá da Saia Gera Vida, desse espetáculo. Ele que trouxe uma trilha maravilhosa, uma pesquisa musical bem brasileira, bem bonita. Aí, ficamos um tempo com uma quantidade durante anos, né? Depois saiu o Márcio, aí o Fábio já trabalhava com a gente na parte técnica, então ele entra para substituir o Márcio na cena. E o João foi o que saiu mais recente, mas que já tem 6, 7 anos, já tem tudo técnico. E a gente está seguindo o barco com quem ficou, né? Você sabe, né, que somos eu, Regina Faras, fundadoras. Aí depois Flávia entrou logo depois, Shirley. A Shirley entrou também, o grupo tinha 6, 7 anos, quando a gente estava se profissionalizando. Eu estava na Martins Pena, foi onde eu conheci a Shirley, porque ela era da minha turma. E a gente estava se formando, ela precisava aprender pernas pau, então ela veio conhecer mais a gente. Aí, vontade que eu tenho. Você sabe que a primeira vez que eu escutei falar em palhaçaria foi com vocês. É mesmo? Aí eu vim fazer aquele curso que o Márcio dava, eu fiz. Eu fiquei apaixonada. E quando eu escutei o João falar sobre a diferença de um clown para bufão, quando ele explicou bufão, eu falei, meu Deus, minha cabeça explodiu. Faz eu dei a vocês. aí. Eu dei a vocês isso. Por isso que eu falo de fã. Por isso que eu falo de fã. Ó, a Shirley está com uma oficina de bufonaria. É mesmo? Vou procurar ver isso aí. Eu fiquei apaixonada. Depois falei, nossa, eu não sabia disso. Maravilhoso. Vou falar aqui. Não, porque tem essa coisa da palhaçaria, né? A gente tem que, como a gente malha no circo, musculatura, para subir um trapézio, a gente tem que malhar o músculo do coração, né? E palhaçaria é isso. A gente tem que estar aberto ao jogo, tem que estar disponível para perceber o espaço e o estado em que as coisas estão, para você intervir. Você vem com o teu arsenal, mas você vem aberto para viver. Então, para isso, a gente também tem que estar disponível, né? Estar com essa musculatura que latente. E a gente vê o trabalho de vocês, a paixão. Fico encantada quando assisto. Ai, meu Deus. Eu fico, nossa, coisa mais linda, né? Eu acho lindo. E você tem uns trabalhos que você está fazendo diferente agora com criança. Já tem um tempinho bom. Assim, na verdade, o grupo sempre teve oficinas para criança. E eu sempre estive envolvida, eu estava sempre me cabeçando. Mas, quando na verdade, tem um lugar aí junto com a maternidade, né? Você começa, eu comecei a ser mãe e aí tem 2. Tem 4. O de 22 é o mais velho, tem outro de 16. Com o de 22 eu comecei você começa a ir para a escola, começa a entender, e aí você quer participar daquela rotina ali, eu fui me envolvendo mais e mais. Quando chegou o Lucas, que é o de 16, aí tem aquele esquema, porque eu quero que ele estude nessa escola, então eu vou oferecer meu trabalho. Agora, foi muito legal, muito importante, porque isso na escola tem problema de falar, a Casa Monte Alegre, que é uma escola aqui em Santa Teresa, construtivista. Então, eu comecei aí eu falei, vou merendar e ir para a educação, porque é um viés, assim, um lugar que amplia o meu trabalho como palhaça, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me interessei muito nesse lugar da educação, de entender, de ouvir, de trocar, sabe?
muito bonito. E eu comecei, eu falo que ali me ensinou a ser professora e mãe ao mesmo tempo, né? Porque a troca, a publicidade é super bonita, é muita parceria. E aí, nessa questão, você faz esses trabalhos, os outros componentes também fazem, mas tudo fica dentro do escopo do Anônimo. Né? Chegou um momento que a gente começou a se direcionar para alguns lugares, né? Eu radicalizei com a criança, com a infância. Então, eu dou aula, os espetáculos também que vem, não, claro que eu não faço só os infantis, eu estou aí na Noite de Parangolé, outros espetáculos. Mas a vertente que tem do Anônimo com a infância sou eu que direciono, né? Fiz um espetáculo infantil, só. Fiquei muito preocupada com as crianças pós-pandemia, pensando como é que está a cabeça dessas crianças depois de lidar com tanta morte, né? A gente que tem uma cultura muito mal resolvida com a morte, né? E aí, de repente, a morte também tão parte assim, da vida das pessoas. Então, o espetáculo fala sobre o ciclo da vida, né? Vida, morte. Dando também uma pegada assim, modificando um pouco esse lugar da finitude, entendendo o início, natural, E aí é muito legal ouvir as crianças com um espetáculo que é um espetáculo brinquedo, né? Eu convido elas a brincar de ser semente. Eu vi umas coisas, umas fotos, umas imagens no Instagram. E tem o parceiro Pacari Pataxó que faz ambientação sonora. O espetáculo tem duas possibilidades, com ele ou sem ele. E aí com ele faz ao vivo. Como é que eu posso assistir? A gente está sem uma programação agora, quando tiver te aviso. Então a gente vai fazer assim, fala pra lá, pra tua galera, pra galera que você estranhou falar que fã, mas é fã mesmo, onde achar você e onde poder saber da agenda, não só do seu espetáculo, mas como a agenda do Teatro de Anônimo como um todo. É contigo mesmo, teu Instagram, fala aí. Então, ó, a gente está sempre aqui na Função Progresso, no primeiro andar, primeira sala, assim, à esquerda é o Teatro de Anônimo. Ali a gente faz as nossas oficinas, cursos, espetáculo, daqui a pouco vem aí, a gente volta com as nossas noites. A gente está começando a elaborar um próximo espetáculo para a comemoração dos nossos 40 anos. E aqui eu dou minhas oficinas. A gente faz oficinas de acrobacia aérea, mas eu faço oficina para criança toda terça e quinta, de 6 às 7 para crianças de 4 a 9 anos e de 7 às 8h30 para pré e adolescentes de 10 a 16 anos. Então, aqui a gente se encontra, ali a gente come, caga, compra, se multiplica. Até aqui. Vem aqui que vocês vão encontrar a gente. Tem que fazer um evento com aquele feijãozinho amigo que eu gosto. Opa, também, saudade. Feijãozinho da Dona Graça. Dona Graça? Então, Dona Graça, manda bem pra caramba. Então, gente, olha só, essa simpatia, essa maravilhosa que ela representa muito bem o grupo, tá? É esse astral. Então, vocês participem, venham conhecer, né, os espetáculos. Então, olha só, venham conhecer, tá, os espetáculos da nossa querida Angélica, as suas oficinas. Estou aqui rindo, não sei se sabe por quê, mas são os bastidores. E é isso, gente. A gente tem assim, tá? Olha isso aqui, entendeu? Os Arcos da Lapa. Vocês têm que ver o que ela faz no espetáculo, não vou nem dar dica, venham assistir, porque é inacreditável. Quer fazer pra eles verem? Eu tenho uma inveja disso, meu Deus. Então assim, galera, estamos terminando mais esse episódio ou programa, como vocês quiserem chamar. De novo, lembrando para vocês se inscreverem no canal, dar aquele like, compartilhar esse programa, você inclusive, para dar engajamento, também divulgar o trabalho, fala com a tua galera toda, para compartilhar, tá? Compartilha, né? Pede para eles compartilharem também. Maravilha. Pede no teu Instagram também, faz um videozinho lá, que aí dá um o Instagram né? é o Teatro de Anônimo, né? @teatro.deanônimo. O meu é @mariaangelica_Gomes. Apareçam lá que vocês vão conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Aqui, ó. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada, viu? E olha pra lá e dá um adeuzinho, vamos lá. Tchau, galera. Até a próxima, hein? Tchau. Esse aqui é o Ronaldo, chato pra caraca. Ai, que bom! A Pinheiro llevan pa'l monte.